Boa noite, galera. Boa noite, prima. Que bom te ver por aqui. Robson, seja bem-vindo. Boa noite. Vou solicitar aqui a tua entrada. Rafaela, bem-vinda. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Robson. Tudo bem? Tudo certinho por aí? Tudo? Tudo tranquilo. Só vou conectar o fone aqui. Prontinho. Então, enquanto o Instagram vai chamando nossos colegas, É, esperar o Robson, tô pessoal. ouvindo bastante eco da minha voz aí. Vixe, Maria. Vê se melhorou. Vamos ver. Agora sim. Melhorou? Então, pessoal, o grande motivo de eu convidar o Robson para essa live é que eu tenho percebido que durante os atendimentos, os pacientes sabem o que fazer, sabem o que comer. Na parte da alimentação, como nutri, eu consigo orientar, mas na parte do exercício físico, eu precisei pedir ajuda aí para o Robson, que eu percebo assim, as pessoas durante o atendimento até começam a fazer o exercício, mas não conseguem ter constância, Robson. Aí, com a sua experiência, queria ver se você conseguia dar um estímulo, ver, mostrar como que é esse processo, o que fazer, o que pensar. Vamos lá. Se apresente, por favor. Tá. Sou Robson Miranda. Sou formado em Educação Física desde 2010. Já estou aí na musculação há 15 anos. Estou falando dando eco. Pessoal, Ah, vê o se gato quer melhorou. participar. O gato tá aqui já, o gato. Sou pós-graduado em musculação e treinamento de força e potência no esporte e no fitness. E tem alguns cursos afins aí na parte de nefrologia, entre outras áreas. O áudio da Gil, seu tá jóia. Tá bom. Melhorou agora? Pessoal, tá dando um eco ainda? Bem, vamos falando, né? Depois o pessoal, se tiver vontade, dar um toque aí. Dá um feedback para nós se ainda continua. Sim. O que acontece na parte do treinamento? Que um grande problema que tem é no início do treinamento. É como inserir esse aluno na atividade física. Ainda tem um erro grande de metodologia nessa parte. É o aluno que quer aquela coisa muito rápida e a atividade física é meio monótona. E tem o erro de aplicação na parte da academia em si. Por fato de não conhecer essa parte metabólica, essa parte de fisiológica do aluno iniciante, que é diferente de alguém que já tem alguma praticidade física. É totalmente diferente. Robson, eu aprendi a gostar de musculação depois de uma aula da pós-graduação, onde o professor falava da musculação como um exercício que você gasta energia não só durante o treino, mas no pós-treino. Eu falei assim, Sim. nossa, isso para emagrecimento é sensacional. E foi aonde eu aprendi a gostar. Porque no começo, quando eu ia para as academias, eu me sentia muito abandonada. Eu não sabia os nomes dos equipamentos, eu não sabia o exercício. Via lá o nome no papel, mas não sabia como executar. Então, a musculação em si, ela é muito benéfica para quem faz emagrecimento.
por esse fato que você falou, que ela tem o gasto calórico, a maior parte do gasto calórico dela é pós-atividade, não durante a atividade. Durante a atividade é pouquíssimo. 1 hora de musculação bem feita é 300 calorias no máximo. Mas o pós, processo inflamatório, recuperação, demanda de um gasto muito grande. A questão do aluno iniciante na academia, de ficar meio perdido, tem alguns motivos. Desde a vergonha do aluno a chegar até o professor e de não pesquisar um bom lugar para começar a atividade. Isso é importante, né? Exato. Eu sempre oriento o pessoal, quando for procurar uma academia, conversa com a recepcionista e conversa com os professores. Com uma conversa básica, você consegue identificar alguma coisa e não ter vergonha de falar com um professor na sala de musculação. O pessoal tem que diferenciar um pouco também, porque o pessoal confunde o professor de sala com o personal. Gente, o professor de sala não vai ficar no seu pé durante toda a atividade física. Ele está ali com atendimento geral, não com atendimento personalizado. Então, quando precisar de um auxílio, procure o professor. Ele não tem uma bolinha de cristal ainda para saber quem precisa ou não de ajuda. E como eu te falei, tem um erro em metodologia para iniciar um aluno. Por isso que a gente fala que os 3 primeiros meses é onde tem a maior evasão de alunos da academia, por falta de não saber aplicar essa metodologia de iniciação do aluno. Essa é uma parte que tem que fazer a meia-culpa da profissão e dos protocolos de academia. E Robson, que dica você daria para mim, por exemplo, se que tô procurando alguma coisa para me exercitar e vou visitar uma academia? Que pergunta posso fazer para a recepção, para os professores? O que avaliar numa academia para saber que está tudo bem, que eu não vou correr o risco de ter uma lesão, de repente um equipamento descalibrado? Então, chegou na academia, a primeira coisa, a recepcionista tem que saber falar sobre atividade física. Ela tem que conhecer o que ela está falando. Sempre, quando chegar na academia, conversa com o professor um pouquinho, como que é feito o trabalho, como que vai iniciar o trabalho, por que parte, como que ele faz para montar esse trabalho. Com uma conversinha básica, a atividade física é uma coisa que é bem simples de se fazer. Pergunta a formação de professor, que é importante. Tem muita academia por aí que só tem estagiário trabalhando. E nem pode, não que o estagiário não saiba. Alguns até sabem, mas tem muitas que tem só estagiário. Coloca um professor lá só, porque é obrigatório por lei, e põe estagiário para trabalhar. Então, numa conversa rápida, você consegue detectar se o cara sabe que ele está falando ou não. Pela firmeza que ele fala aqui, você tem uma noção mais ou menos. Ô Robson, por exemplo, a nutrição. O estudante de nutrição, ele não pode prescrever dieta. No caso do profissional de educação física, se ele tiver supervisão de um profissional formado, ele pode prescrever o exercício? Não. Primeiro que ele não pode nem ficar na sala sozinho. E não está na atribuição do estagiário prescrever exercício. O estagiário, ele faz um estágio supervisionado. Tá. Ele está ali para aprender. Então, ele está ali para auxiliar o professor nas atividades da academia, não para atuar como professor. A gente sabe que na prática não acontece isso, né? Mas a função do estagiário, ela é igual em qualquer atividade. Ele não pode dar aula sozinho, ele tem que estar acompanhado de um professor. Tá, e eu conversei com a recepção. A estrutura da academia, por exemplo, se é aparelho novo, aparelho pendente de manutenção, isso tem interferência no nosso exercício? A quantidade e a qualidade de aparelho, sim. Apesar que é o que eu sempre falo, a academia, ela é igual em qualquer lugar. Todas vai ter um leg press, todas vai ter um agachamento, um supino, um hack. O que muda de uma para outra? A qualidade do aparelho.
o conforto que aquele aparelho me dá durante o exercício. A função dele são as mesmas. O que é bom você procurar uma academia que tem bastante variedade de maquinário. Hum, Quanto mais variável de maquinário tiver, melhor, porque eu consigo atingir pontos com máquinas que eu não consigo com peso livre. Então, entendi. hoje a máquina trouxe um conforto para a atividade física que eu consigo trabalhar coisas com a maquinário, tanto ela articulada como de cabos, que com o peso livre eu não consigo. Uhum. E para quem tem restrição de movimentos, uma academia com essa variedade de máquinas é excelente. Já é um ponto para se ver. E, por exemplo, aquela pessoa que está desanimando, Robson, não está conseguindo ter frequência nos treinos, existe algum pensamento, alguma coisa que você possa indicar? Que nem, por exemplo, eu falo para as minhas pacientes que para você conseguir fazer exercício, esquece o mundo, vai. A louça pode esperar, o trabalho tem que esperar, porque se você adoecer, você vai ter que parar para se tratar. E pensar no exercício, na sensação do pós-exercício. Você, assim como sendo da área, você tem alguma estratégia para motivar os seus alunos de personal? Então, com os meus alunos de personal, eu tenho a metodologia de trabalho, né? Primeira coisa, eu tento trabalhar a cabeça deles antes do exercício. O áudio está duplicado. Putz, meu fone está quebrado, não ficou o fone. Tenta abaixar um pouquinho o volume Vou para ver abaixar se mais. consegue. Deixa eu ver se vai. Com os meus alunos, a primeira coisa que eu trabalho com eles é a cabeça. Uhum. Tem que explicar para o aluno que a evolução não vem de um dia para o outro. Ah, eu vou conseguir O- emagrecer 1 quilo em uma semana, Robson? então, essa é a coisa, né? 1 quilo você foi bem generosa. Mas aí tem uma estratégia boa que se usa com o aluno, que eu gosto de usar com os meus alunos, é através de fotos. Fotos. Eu tiro foto do meu aluno no primeiro dia e a cada 15 dias a gente tira a foto de novo. Ah, que Dentro bacana. dessa avaliação visual, eu aponto para eles com marcação nas fotos aonde esteve melhora. Quando ele vê esse tipo de melhora no corpo dele, ele já cria um ânimo para seguir mais em frente. Uma coisa que eu falo para eles não olhar, espelho e balança. Uhum. Balança desmotiva qualquer um. No entanto que meus atendimentos, Robson, é sem foco em balança. Eu falo assim, tenta tirar um pouquinho o foco da balança e focar nos teus hábitos. Que aí o emagrecimento acontece, né? Sim, até porque a balança, ela é um meio mais direto de avaliação, né? É o que está ali na frente. Mas Ela existem não outros meios leva, subjetivos. ela não leva em consideração se a mulher, por exemplo, está menstruada, que ela tende a ganhar de 1 a 3 quilos durante esse período. Então, se Sim. a mulher vai lá e pesa nesse período, desanima, nossa, estou me sacrificando aqui, ó, mais 3 quilos na balança. Então, tem períodos do dia também que são mais favoráveis. Então, o peso da balança é uma coisa que não é muito seguro, né? Então, esse é um ponto que, quando falo de personal, tá? Não professor de sala. Professor de sala é mais difícil. Do personal tem que conhecer os seus alunos. Uhum. Ele tem que saber em que período que está o da mulher e saber que naquele período não existe avaliação física. Porque se fizer avaliação física nesse período, vai dar aumento de abdômen, vai dar aumento de cintura, vai dar aumento de peso, vai dar aumento na região das pernas, que é onde a mulher mais retém, e por aí vai. Isso são estratégias que o professor tem que ter para não jogar o aluno lá embaixo. Porque senão o professor acaba jogando por água abaixo todo o trabalho que ele está fazendo com o aluno. Você percebe mais eficiência quando a pessoa que quer emagrecer contrata o serviço de um personal na questão de ter aquele compromisso com o profissional? Quando ela contrata um personal, ela se sente obrigada a fazer.
Porque ela tem uma pessoa que fica no pé dela o tempo inteiro. Não que sem personal não consiga. Tem vários casos que pessoas sem personal conseguiu. Com o personal, ela tem alguém ali que está controlando ela e está motivando ela o tempo inteiro durante o treino. Ela tem profissional e profissional, né? O personal, ele não pode vender resultados. Eu conheço pessoas aí que vendem resultado, não depende do personal. O personal, ele só monta um programa de treinamento e acompanha o aluno desse programa. Ele não consegue prever resultado. Daqui a um mês você está assim. Impossível. Cada um é individual, né? Se a pessoa não seguir tudo aquilo que é orientado, tanto na parte alimentar, na parte de treino, na parte de descanso, esquece. Não tem Nutri, não tem personal que faz milagre. Com Esquece. certeza. E você acompanha suas clientes mais na área de musculação ou você tem outras áreas variadas? Então, os meus clientes basicamente são todos na área de musculação. Praticamente todos, que é a área que eu tenho a minha especialidade. Quando aparece para outras áreas, geralmente eu costumo... Voltou. Alguém me ligou aqui no meio. Ah, então por isso ficou mudo. Então, geralmente os meus alunos, eles estão ligados basicamente à musculação. Até porque a musculação é o exercício mais funcional que existe, né? Eu até tenho alunos que trabalham comigo só a parte de treinamento funcional, mas não é a área que eu atuo ali mais firme. Você pega praticante de corrida também? Nunca trabalhei com praticante de corrida, até porque o trabalho com praticante de corrida é extremamente difícil. O que eu pego, por exemplo, aqui de ficha de consultoria de corrida, que vem muito treinamento só de corrida e não tem nada da parte de fortalecimento, eu até posso pegar um cara de corrida para trabalhar na musculação, porque existe treinamento específico para ver na sala de musculação. Agora, eu montar planilhas de corrida não é minha área. Aí eu acabo mais atrapalhando do que ajudando. Se for fazer um treinamento de força, aí sim. Aí tem que saber como que é a corrida, quantos quilômetros que é, quantas passadas que ele dá na corrida, para saber quantos quilos que ele leva por cada corrida para montar um treinamento pensado em musculação. Por isso que é meio complicado. Entendi. E quando assim a pessoa te procura, Robson, se ela fala para você que tem pouco tempo, que hoje em dia tempo é escassez, né? É bem escasso para todo mundo. E se a pessoa falar para você que, olha, eu tenho meia hora por dia para poder me dedicar ao exercício, é suficiente? Dá para fazer alguma coisa? Dá, bastante. Hoje existem modalidades de treinamento que você consegue trabalhar em até menos do que 30 minutos. Você consegue fazer treinos em 20 minutos, 25 minutos, 22 minutos, mas em 30 minutos você consegue tranquilo fazer um treino forte na musculação. E eu tenho alunos de 30 minutos. Eu tenho dona de loja que está tendo comigo 30 minutos só, porque é o tempo que ela tem de uma loja para outra. Então ela passa na academia naqueles 30 minutos, faz um treino completo, 5 dias na semana, tranquilo. É só dar frequência. Aí você aumenta a frequência de treino. Ô Robson, a Bruna está perguntando, é melhor treinar em jejum ou é melhor fazer uma refeição antes? Na questão fisiológica do exercício, qual é a sua opinião? Depende do treino. Primeiro, que a diferença de treinar em jejum ou fazer uma refeição antes é você treinar de estômago vazio ou não. Até porque se eu fizer uma refeição antes, não vou ter disponibilidade de energia para aquela hora, né?
Vai demorar um É certo o que a Nutri tempo, pensa. certo? Vai demorar um certo tempo até transformar em energia. O treino em jejum para um treino de força é o essencial. Treinar em jejum para treinar força. Poucas repetições, bastante carga, descanso longo. Se for um treino de um ritmo mais forte, muita repetição, aí você tem que programar com a Nutri um planejamento com o seu horário de treino para saber que hora que você pode comer para não estar com a barriga cheia naquela hora para não passar mal. Mas eu treino em jejum, porque meu corpo já é Existe acostumado a isso, né? uma individualidade, né? Tem pessoas que, por Sim. exemplo, se fizer uma refeição, como por exemplo pão, café com leite, passa mal. Já tem outras pessoas que ficam bem. Já outras precisam de uma refeição mais líquida ou mais sólida. Não tem receita de bolo, né? Precisa ver muito a Não. individualidade de cada pessoa, né? Então, como Essa você. área nossa é muito individual, né? Não tem como. O que serve para mim não serve outra pessoa. Eu treino em jejum tranquilo. Eu faço um treino forte em jejum de muita repetição, tranquilo, sem passar mal. Já tem gente que vem treinar comigo em jejum que passa mal. Cai no chão, desmaia. E agora um recadinho para os imediatistas aqui. Por exemplo, Robson, estou contratando seus serviços. Qual que é a média de prazo de treino? Por exemplo, são um mês, 6 meses, um ano, que a gente já consegue ter percepções notáveis assim na questão do corpo. Então, percepção de evolução física, sem pensar na parte fisiológica, na parte neural, por aí vai, no mínimo, uns 3 meses. Mas com uma média de uma frequência semanal de quanto tempo aí? De 4 a 5 vezes na semana, 4 a 5. pelo menos. E Todos aí, os dias, associando sem errar, alimentação, né? com a dieta bonitinha, bem equilibrada, certinha, com... Na verdade, assim, com 15 dias, você consegue ver algum benefício físico, porque se a pessoa ajustou a dieta certinho, ela está fazendo o treino de musculação certinho, está fazendo o treino de cardio certinho, ela perde muita retenção líquida. Então ela consegue ver uma melhora absurda em 15 dias. Por quê? Ela perdeu água do corpo, né? Ela perdeu Tá mais retenção. ativos, né? Então, ela consegue ver essa evolução. Mas em questão de uma evolução real, no mínimo 3 meses para você ver alguma coisa. Aí depende também da pessoa. Se é um iniciante, com 3 meses ele tem uma evolução absurda, porque ele nunca fez nada. Então, se eu mandar ele pular a corda na academia, ele vai ter evolução, porque ele é um sedentário. Ele nunca fez atividade física. E, Robson, pra gente, quando eu tava. Sempre que eu tenho esse eu provavelmente, quando voltar, né, as academias, eu vou. Aqui tá abrindo recentemente, mas ainda tá bem reduzido, bem restrito pra gente frequentar. Mas sempre que eu retomo os exercícios, eu sinto bastante aquela dor pós-treino. Às vezes, né, grande parte das pessoas acha ruim essa dor pós-treino, né? Mas você pode explicar, assim, a grosso modo pra gente, Robson, pra gente começar a gostar dessa dor do pós-treino? O que Bem, acontece? bem de grosso modo, tá? Vamos entrar na parte técnica. A dor pós-treino, o que é? É o seu músculo recuperando daquilo que você fez da atividade, é um processo inflamatório, aonde vai ter a evolução. Então, essa dorzinha, ela faz parte. Ela não é parâmetro para falar se o treino foi bom ou não. Porque ela pode ser dessa dor muscular do pós-treino, de um treino bom, e também pode ser uma dor por excesso de treino. Mas, gente, essa dor pós-treino, ela faz parte. Se você for para academia sempre, e sempre treinar sério, o que é treinar sério? É sempre buscar
um treino melhor do que o treino passado. Sempre vai ter a dor. Você vai se acostumar com essa dor e ela é benéfica. Eu costumo dizer assim, bem a grosso modo, Robson, que a musculação ela faz um machucado no músculo e essa Isso. cicatrização é importante você ter em todas as suas refeições uma fonte de proteína, que seria ovos, leite, um iogurte, né, a carne, e sempre ter, procurar sempre toda alimentação ter uma proteína para ela sofrer digestão e ter aminoácido disponível para essa cicatrização ser eficiente. Né? Sim. Então, por isso que é importante, que nem às vezes tem um paciente, um cliente que procura, Nutri, mas nesse horário eu não consigo comer uma proteína, não consigo comer um ovo, mas de repente dá para levar um iogurte, um pedaço de queijo, quiser estar no trabalho. Mas E tem que aí assim ter. que a gente vai casando, né, o exercício para otimizar, né, a alimentação. Ou, né, vice-versa. Aí Até perguntaram aqui, Robson, se a caminhada ela é suficiente. No caso, eu acredito, né, por conhecer a Érica, seria no objetivo do emagrecimento. Aí a Mônica também está dizendo que adora essa dor do pós-treino. bem, vamos lá. Érica, primeiro, a caminhada para quem? Tem isso. Para quem é a caminhada? É para uma pessoa que é iniciante? É uma pessoa que nunca treinou? No início, beleza. No início, ela é suficiente. Só que tem uma coisa que nós não podemos deixar nosso corpo se acostumar com aquela atividade. O princípio de treinamento, um dos principais, além da individualidade, que é o primeiro, é o princípio da sobrecarga. Então, para eu ter meu corpo sempre evoluindo, eu sempre tenho que dar uma sobrecarga. Um novo E como estímulo, você... né? Hã? Um novo Isso. estímulo, né? Às vezes nem vai ser um novo estímulo, né? Que eu vou aumentar a carga de treino. No caso, você começou caminhando, você pode progredir para, tipo, 2, 3 minutos caminhando para 30 segundos de um trote. Você já aumentou a sobrecarga do treino. Já vai ter outra resposta no seu corpo. Você não deixou o seu corpo entrar em platô, acostumar com aquela atividade. Então, a caminhada serve até certo ponto. Se você está caminhando com alguém, conversando com ela de boa, esquece. Tá trocando ideia com uma pessoa caminhando ali, é que está muito fraca a atividade. Passeando no E que shopping, né, Robson? exato. Passeiozinho. Teve uma seguidora aqui que perguntou a respeito da chia, se realmente ela mata a fome ou não. Na verdade, a chia ela tem uma capacidade de se hidratar e aumentar de volume muito grande. Entanto que se você, por exemplo, colocar a chia de molho num leite, numa bebida vegetal, ou de repente até num suco integral de uva, e deixar ele à noite na geladeira, você vai ver que ela vai virar um gelzinho. E é uma estratégia para dar saciedade com um baixo teor calórico e com um bom aporte de nutrientes. A chia ela é um ótimo alimento para você também incluir no seu café da manhã, nas suas refeições, porque ela também tem o poder de fibra, que vai fazer com que o seu intestino funcione melhor. Né? Mas, na verdade, não existe nenhum alimento que seja totalmente heróico, né? E nenhum alimento que seja totalmente vilão. O que eu costumo sempre trabalhar, né? Eu tenho estudado muito a questão da nutrição comportamental, porque hoje eu vejo, Robson, que só saber nutrição não é o suficiente porque a pessoa não consegue aderir. Então, entender o porquê, né, é a organização, é o pensamento sabotador, o que está acontecendo para conseguir fazer com que aquela alimentação seja possível. E é onde eu trabalho com a regra de Pareto, né, que na última live que fizemos nós conversamos a respeito disso, que ninguém consegue viver em restrição total, a não ser que seja um atleta, né, que tenha aquele Que já da competição, que é o sonho dele, competir, ganhar. Então ele fica muito focado, mas para quem quer um emagrecimento saudável, né, que como o exercício não é fazer só exercício durante, né, enquanto você quer emagrecer, você faz exercício. Se você parar de fazer, você vai fazer aquele déficit calórico não acontecer, né, que é você consumir, né, menos calorias e gastar mais energia, né, dar essa diferença, né, entre o consumo e o gasto, você vai voltar a ganhar peso. No entanto que
a gente vê por aí, né? Eu tenho visto muito, Robson, muito mesmo, uma venda de um raio de um chá, né? Que é Ah, quase, não é barato cara, e ele contém ervas que se você, por exemplo, você pode estar comprando essas ervas separadas em lojas de produtos naturais e não é tão caro, mas tem aquela questão, né, do marketing em torno de si. E as pessoas não acabam focando que se ela, depois que ela tomar esse chá, ela parar, se ela continuar com os mesmos hábitos, ela vai ganhar peso novamente. Né? Então, voltando à questão de um alimento bonzinho, um alimento bonzinho e vilão, é o equilíbrio entre eles, né? Até porque até o excesso de exercício, né, Robson, ele pode virar doença, né? É ortorexia que é, chama? Eu não lembro o oi? nome mais. Eu não lembro o nome. Eu sei que eu tenho um amigo nutricionista que a irmã dele frequentava a academia e ela ficava muitas horas na academia. E aí o professor da sala percebeu que já estava virando doença, proibiu ela de frequentar. Aí ela começou a ir por trabalho até, tanto que ela estava compulsiva pelo exercício. E hoje eu sei, na última notícia que eu tive, que ela foi internada por conta do excesso do exercício, né? Assim como a alimentação tem a anorexia, né? Que a pessoa fica pilhada na questão do emagrecimento. E por isso, assim, alimentação precisa tomar, né? Exercício precisa tomar muito cuidado para que não vire uma obsessão e não vire doença também, né, Robson? É, tem pessoa que entra nessa, fica meio obsessivo, né, pelo corpo, de buscar pelo um corpo perfeito e acha que quanto mais fazer, melhor. E não é bem assim, o nosso corpo não entende assim. Tem gente que vai para academia 3 vezes ao dia, que não dá descanso. Vale lembrar que assim, quando você faz uma atividade física num dia, por isso que eu sempre falo, procure um profissional. Eu vejo muito acontecer com mulher, o quê? Ela vai na segunda-feira, ela faz um treino de pernas. Vai na terça-feira, ela faz um treino de pernas. Vai na quarta-feira, perna. Quinta-feira, perna. Sexta-feira, perna. O que Mulher adora acontece com treinar o nosso... perna, né? Porque eu quero perna e glúteo. O que acontece com o nosso corpo com isso? Segunda-feira eu treinei, faz isso. Tu, eu vou entrar em processo de recuperação. Na terça-feira eu treinei, fez isso de novo. Entrei em recuperação, quarta-feira eu treinei, fez isso. Se eu parar aqui na quarta-feira, o meu corpo recupera. Mas o que a mulher faz de novo? Treina outra vez. Aí entra em overtraining. Aí, em vez de ter benefícios para o seu corpo, está tendo prejuízos para o corpo. Em vez de você ter ganhos, está tendo perdas. Então, não é o excesso, é saber distribuir bem tudo que você vai fazer, em questão de carga, quantidade de dias, repetição, série semanal. Não é quanto mais fazer, e sim com que qualidade você vai fazer isso. Você As sempre se pessoas confundem. posiciona, você sempre se posiciona nas redes sociais com os pilares, né, do emagrecimento, né, da saúde. Você poderia falar mais um pouquinho pra gente que faz do exercício, do repouso, do descanso, Desculpa, não entendi. sono? Você sempre fala nas suas redes sociais a questão do pilar, dos pilares que, né, da saúde, do emagrecimento. Você podia falar um pouquinho mais pra gente, Robson, do descanso, porque às vezes a gente pensa que o sono não tem importância, o repouso. Então, primeiro, dentro do treinamento, para você ter uma evolução, seja você querendo emagrecimento, seja querendo hipertrofia ou alto rendimento, existe um triângulo, que ele vem com treino, dieta, descanso. Aí o que acontece? Geralmente as pessoas, algumas treinam muito bem, faz uma dieta boa, só que não descansa. Lembra que o nosso corpo, ele evolui no descanso, não é durante o treino. Durante o treino, nós estamos catabolizando. Nós estamos perdendo durante o treino para recuperar no descanso. E a pessoa não descansa. Ou então ela descansa muito, faz a dieta bem,
só que não dá o estímulo do treino. O resultado que ela vai ter é um resultado mais ou menos. Então, eu sempre falo, é 100% em tudo. Para você ter um resultado bom, é 100% na dieta, 100% no treino e 100% no descanso. Se você falhar numa dessas três bases, vai ter resultado? Vai. Agora, qual resultado vai ter? O que você queria? Vai ser bem difícil. Então, eu sei que é difícil de descansar. Quem trabalha o dia inteiro, eu, por exemplo, vou trabalhar, está fechado agora, chego em casa meia-noite para acordar às 5 horas da manhã. É praticamente impossível descansar. Então, eu tento compensar nos outros, mas eu não tenho descanso. Então, muitas vezes, não é o resultado que eu gostaria. E assim é os alunos, que procura para treinar forte, mas não tem descanso e nem uma alimentação boa. A Karina aí, a Karina trabalha comigo lá no Espaço Alternativa, né? É o nosso cartão de visita lá do espaço, né? É uma graça de pessoa. Tá aí também no intuito, né? Tentando, assim como a Nutri, viu, Robson? Eu confesso que eu não consigo ser 100% o tempo todo, mas eu me esforço para fazer ter frequência nos treinos. Fiquei uma semana aí afastada, né? Como eu divulguei nas redes sociais, eu tive, né, uma manifestação de uma rinite alérgica. Só que hoje eu vejo que o protocolo, né, dos hospitais, dos médicos, da medicina qualquer um sintoma de Covid já entra como caso de Covid, eles já indicam isolamento. É. Então, em função disso, eu estava vindo firme na caminhada. Não sei se você conhece, né, a construção do Rodoanel que tem aqui próximo, Sim. Bom Sucesso. Lá a paisagem, ar limpo, ar aberto, né? Eu estava conseguindo até levar meu pai, que ele é diabético, né? Diabético hipertenso, e eu estimulando ele, falando para você, ó, pai, vamos, porque para você, por ter diabetes, com exercício físico, a insulina que o senhor toma vai ter mais efeito na sua doença, né? E estávamos conseguindo, né, caminhar firmes. E aí ele começou a reclamar, Robson, que o pé estava machucando com o tênis, estava esquentando demais. E aí ele estava indo caminhar de chinelo, Robson. E tem que ter preparo, né? Não pode caminhar de qualquer jeito, né? Caminhada, Assim, exercício. não é que não pode caminhar de chinelo, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, antes você caminhar de chinelo ou de sapato do que você não caminhar. Sério? Sim. Antes eu ter ele movimentando do que ele ter em casa ele sentado. E eu fiquei preocupada. Eu falei assim, ai pai, é perigoso você ter lesionar e as articulações não tem a questão do impacto. Mas É, enfim, foram 2 vezes que ele foi de chinelo e eu fiquei assim preocupada. Aí logo, né, eu tive o afastamento e a gente parou de caminhar juntos. como é só uma caminhada, tem um impacto, mas é um pouco menor, muito menor do que de uma corrida. Então, mais vale ele sair para caminhar com você de chinelo do que ele ficar em casa. Nesse caso, eu recomendaria ele ir. Ah, então eu já Se, fico mais tipo, tranquila. se no caso ele não tem o calçado adequado para ele, que teria que comprar um adequado para ele, e ele tem o chinelo, ele se sente confortável fazendo com o chinelo, deixa ele com o chinelo. Que é E melhor ele se a, movimentar do que ele ficar em casa. Eu vejo muito, Robson, os médicos restringindo a musculação da terceira idade. Você concorda com esse protocolo que os médicos geralmente usam para os idosos? Eu acho um Não, absurdo. não. Primeiro, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perder força, começa a perder massa muscular. Onde eu consigo isso? Só com Exercício, treinamento né? resistido. Eu só consigo isso dentro de uma academia. E a academia é a atividade mais segura que tem. É mais segura do que eu colocar um idoso numa hidroginástica, que deveria se escorregar, cair, machucar. E outra coisa, idoso começa a perder a parte do arcabouço ósseo. Começa a vir as osteoporose. Eu só consigo ter essa melhora na parte óssea quando eu gero tração. E eu gero tração onde? Na musculação. Então, já tem estudos, tem o Instituto Biodelta, que
ele é um instituto que é praticamente só para idoso, do professor Santarém. Fica, acho que no Brooklyn, em Moema, uma coisa assim. Ele trabalha com idoso e é só musculação. Ele só trabalha com musculação. Então, é necessário para esse público fazer. Porque os médicos têm de doença médico, né? Pois é, né? Hoje também eu vejo muito nossos colegas restringindo, não digo, né, da educação física, mas médico restringindo fruta, restringindo feijão. Eu falo assim, nossa, é umas coisas assim que você tem que sempre estar lutando, sempre orientando para, né, para fazer, para conscientizar né, quem realmente entende de cada área, né? Eu antigamente, Robson, eu não tinha essa percepção. Eu falava para os meus clientes, vai fazer caminhada, vai fazer. Não, eu não tenho né, conhecimento suficiente para prescrição. Ah, vai fazer caminhada. Hoje eu tomo o maior cuidado, sendo que a gente fica, né, o nutricionista fica muito incomodado quando a gente vê profissional da educação física ou qualquer área prescrevendo dieta. Só que a gente também, sem perceber, no indicar a caminhada, está fazendo a mesma coisa com o nosso colega da educação física, né? Então eu tenho Aí, tomado muito cuidado com essa questão e orientado o cliente sempre procurar cada profissional na sua área. A Karina está dizendo que ela não gosta da musculação, mas eu sei que ela gosta de pilates, e o pilates também, das aulas que eu fiz, eu fiquei com bastante dor muscular. sim. Também. São atividades que trabalham força de forma diferente, né? O ideal é associar as duas. Uma trabalha a contração profunda, a outra não. Quando tem a junção das duas, é perfeito. Lá no Espaço Alternativo, onde eu atendo no centro de Guarulhos, onde tenho contato com a Karina, tem a Ana Paula e tem outras parceiras de Pilates também, como a Aline Querido, que também é sua colega de profissão. Nós temos, né, temos contatos lá tem estúdio de Pilates, né? E aí nessa pandemia, a Ana Paula deu algumas aulas online, né, nesse período. Você também trabalha com esse tipo de serviço, Robson? Fala um pouquinho de como você está fazendo os seus atendimentos agora. Trabalho. Eu vi você passando alguns treinos com coisas de casa para um idoso, né? Você estava fazendo um treino com coisas da casa com ele, né? Sim. Inclusive, esse idoso, ele se recuperou da Covid. Ele Olha ficou que no suporte bacana. respiratório durante 15 dias, internado, aí no CECAP. E começamos um trabalho para reabilitação dele. Então é um trabalho bem simples, que é em casa, né? É só com coisas que tem em casa praticamente. Eu tenho meu elástico, eu tenho a minha barra, tenho algumas coisas, mas ele não aguenta fazer isso. Porque ele ficou debilitado por causa desse bendito vírus, que deixou ele muito mal. Mas eu faço sim, eu tenho alguns alunos online, a maioria de consultoria online, que eu mando o treino para eles, a programação de treino, e faço esse acompanhamento. Seja ele por vídeo ou presencial na casa. Durante a pandemia foi o que deu para fazer, porque tudo fechado. Ô Robson, se o aluno pega, entra em contato com você e fala, Robson, hoje eu não vou treinar não. Eles são honestos em falar que tá com preguiça? Tem alguns que sim, E mas aí, você puxa a orelha? a grande maioria inventa desculpa. Deu uma travadinha aí. Mais alguém está me ligando. A maioria arruma desculpa. Mas quando o aluno me procura para fechar comigo, eu já falo como que eu trabalho. Se ele vem em busca de resultado, eu sou uma pessoa que eu vim do esporte. Eu estou no esporte desde os 7 anos de idade. Nossa. São 27 anos no meio de esporte, de alto rendimento. Então, eu sou meio rígido com isso. Eu puxo a orelha, eu brigo, eu grito, eu xingo, eu discuto, até entrar na cabeça do aluno
que ele precisa fazer aquilo. Às vezes, até eu penso que ele vai desistir de tanta briga que eu faço com eles. Dentro da sala de musculação, por telefone, por mensagem. Mas no final eles entendem e continuam. Às vezes a gente tem que aprender pela dor, né? Pela bronca. Sim. Eu treino, né, antes da pandemia vir, eu treinava aqui na Power Life, né, que é pertinho da minha casa. Né, antes eu ia numa academia no Inocop, que era um pouco distante, acabava pegando o retorno parado e eu fazia natação lá. Mas Mas em perdia corpo? várias aulas por conta do retorno. Aí abriu na esquina de casa, que foi perfeito. E o Jorge lá sempre pega no meu pé, doutora, tu não tá vindo, né? É que muitas vezes a gente, por ser autônomo, né, a gente acaba priorizando muito a profissão. Quando você vai ver 12 horas de trabalho e não fica nem uma horinha na academia. Mas eu tenho me policiado bastante para, né, ter frequência no exercício, que eu sei a importância. E muitas vezes eu também falo muito isso para cliente. A gente vê, às vezes, acaba perdendo 30 minutos em rede social no celular e acaba não indo para academia, né? Então é Sim. aquilo, esquecer o mundo, né? Eu procuro ir de manhã, porque aí eu já fico com o resto do dia livre. Até porque eu gosto que é mais tranquilo, é mais vazio, né? Tô assim, procurando aquilo que da melhor forma, né? Se de noite tá cheio, eu me organizo para ir de manhã para não ter É. desculpa. E eu percebi, tenho que mais ou menos 1 ano e meio que eu tô aí nesse. Eu não consigo ir mais que 3 vezes por semana, a 3 vezes é a minha média. E eu acabo ficando uma média de umas 2 horas lá em treino. E deu resultado. Hoje eu olho, né, o contorno das minhas pernas são bem diferentes de quando eu não fazia nada. Né? E tô Ah, resgatando sim. também algumas atividades que nem andar de patins, uma coisa que eu, na adolescência eu sempre amei. E né, nessa pandemia eu acabei redescobrindo, né, uma coisa que eu gosto muito, que é o patins. Eu tô relembrando ainda, né, porque a gente fica um tempo sem andar, acaba meio que fica inseguro, né? Mas eu acho que também a gente buscar alguma coisa que a gente sente prazer é um caminho, né, Robson? Eu sempre falo dos grandes problemas de academia, da musculação, que ela é meio monótona. Mas a academia, ela tem uma variedade de atividade muito grande. Quando o aluno entra na academia, eu sempre pergunto o que ele gosta de fazer. Ah, eu gosto de dançar. Sobe para aula de dança. Vai dançar. Sobrou um tempinho? Musculação, uns 20, 30 minutos. Por quê? Qual é a estratégia que eu uso com o aluno? Ele gosta de dançar. Uhum. Porém, a dança não é a atividade principal para melhorar a vida dele. Vai melhorar a autoestima, vai melhorar a parte psicológica, tal, interação social. Porém, a dança não é uma atividade que vai trazer grandes benefícios para ele. Então, qual a estratégia que eu uso com o aluno? Uhum. Ele faz 1 hora de dança hoje. Desce, faz um pouquinho de musculação. Por quê? Porque a musculação vai melhorar a sua dança lá em cima. Então, ele começa a associar, porque ele treinando na musculação, ele vai melhorar a dança. Daqui a pouco ele está fazendo 1 hora de musculação e só 1 hora de dança. Então, a estratégia que eu costumo usar, de usar a dança como uma escada para ele ir para a musculação. Porque a musculação vai ser mais benéfico para ele do que a dança. Então, eu uso a dança, trago para a musculação, falando que vai melhorar o desempenho dele na dança, e ele vem fazendo uma boa. É tudo estratégico, né, Robson? Sim. Ó, eu não sei se você está conseguindo acompanhar, porque quando eu estou em live falando, eu não consigo falar, acompanhar as mensagens, mas a Karina falou assim que você está de parabéns. Ela acha que esse foco é incrível e está te parabenizando pelo seu Obrigado, trabalho aí. Karina. Você era atleta, você jogava futebol antes, Robson? Isso. Era do futebol. Profissionalmente ou você por hobby? Terminei na base. Que Só fiquei bacana. até a base só. Aí tive que parar porque tive que começar a ajudar minha mãe. Aí Entendi. comecei a trabalhar em outra área, nada a ver, até voltar a estudar educação física.
Mas eu parei o futebol e entrei na musculação. Bacana. E você começou com 7 anos fazer exercício, né? Sim. Então o exercício para você já foi um hábito, né? É, desde E criança. para aquela pessoa que nunca fez nada, é sedentário, né? O que que você indica? A pessoa que nunca fez nada, primeiro, sem pensar em academia, procurar alguma coisa que ela gosta de fazer. Tem muita coisa por aí. E pensando em academia, que eu indico para todo mundo, que é um jeito mais fácil de se entrar na atividade física, musculação. É monótono? É monótono. Mas se você pegar um professor na sala de musculação que entende todos os princípios para iniciar um treinamento, ele consegue inserir esse aluno na musculação e não vai perder esse aluno nunca mais. Ele vai ser um adepto, porque ele vai ser iniciado de forma correta, não de forma que a gente vê por aí hoje. De já fazendo o aluno sentir dor, ele nunca mais vai na academia. Porque um sedentário, para o pessoal entender, o sedentário ele tem um sistema fisiológico, fornecimento de energia, igual a de uma criança. Então, ele tem somente preparado ali o sistema de fornecimento de energia rápido. Então, ele não é um cara que aguenta ficar por muito tempo segurando um peso. Para ele, tem que ser aquele cara que são repetições rápidas, com 6, 8 segundos, acabou, descansa. No outro dia, ele não vai nem sentir dor. Mas o que vem na academia hoje, não, faz 3 de 15 aí. No outro dia, ele consegue levantar o braço. E não necessariamente tem que ser esses 3 de 15, né, Robson? Depende muito da estratégia, né? Então, no treinamento, começar com os 3 de 15 é inverter o processo. Porque 3 de 15, quando eu penso em 15 repetições, eu já penso em resistência de força. O quanto tempo eu consigo resistir àquela força. Mas que força? Se ele não tem força, é sedentário. Como eu vou resistir uma coisa que eu não tenho? Então, a princípio, eu tenho que fazer, primeiro, ensinar esse aluno a fazer o movimento. As pessoas põem 15 repetições, achando que quanto mais ela fazer, mais ela vai aprender. A partir do momento que entrou em fadiga muscular, acabou o aprendizado. O que que é Então, fadiga muscular? Explica pra gente, pra quem é leigo. o problema a fadiga muscular, bem a grosso modo, é quando a pessoa não consegue fazer mais. Só que uma pessoa iniciante, ela tem essa percepção subjetiva. Ela não consegue saber quando que ela perdeu a técnica do movimento, porque ela não sabe. Então, para um aluno que nunca fez, um exemplo, um agachamento, mesmo que seja só com o peso do corpo, ele fazer 15 repetições, quando você olhar ele depois da oitava, ele está todo torto. Mas ele vai continuar fazendo porque você mandou ele fazer 15. Só que ele não tem força para fazer 15. Entendi. Então, muitas vezes, por isso que às vezes, quando tem a prescrição do treino, nem sempre são 15 de repetições, são 12, são menos, né? Para um iniciante, na verdade, quanto menos, melhor. Para um iniciante ficar aí na casa de 6 repetições, mais ou menos, e aumentando esse volume de treino gradativo, semanalmente, eu consigo aumentar no primeiro mês, que é o mês adaptativo dele. Nessa semana ele faz 6, na outra semana ele faz 8, na outra semana ele faz 10, na outra semana ele faz 12. Eu vou dando esse estímulo gradativo, porque de uma semana para outra, para o iniciante, é uma diferença gritante no que ele evolui. Então, eu colocar 2 repetições a mais, para ele consegue fazer. Nesse primeiro momento, eu preciso trabalhar força, eu preciso dar força para ele. Não é resistência, dá força. Tá certo, Robson. A gente tá passando já quase próximo dos 5 minutinhos, últimos 5 minutinhos. Onde que nós podemos te encontrar, Robson? Fora aí no seu Instagram, né?
Quais academias que você, né, você tá aí trabalhando? Então, eu atendo aqui na Academia Maratona, aqui Na no Presidente Presidente Dutra. Dutra, né? Guarulhos, né? Eu preciso ver agora quando eu voltar, depois da pandemia, como vai ser. Mas eu estava atendendo lá na Smart dos Jardins, lá em Nossa, São que Paulo. longe. Na Smart do Bela Vista. Na verdade, nas Smart da região da Paulista ali. Uhum. Eu estava com atendimento por ali, até antes da pandemia, né? Como fechou tudo, eu não sei como que vai voltar agora a questão das Smarts. Mas hoje mesmo eu estou aqui no Dutra. Ou procura pelo Instagram, que dependendo aonde for a academia, eu consigo ir. Perfeito, Robson. Então, muito obrigada pela oportunidade de, né, tirar aí Obrigado por ter chamado. uma horinha do seu tempo para vir falar do exercício para gente. Eu vejo que hoje, tanto a alimentação, o exercício também tem sido um grande desafio para a gente manter em constância, para a gente entender que não é só fazer durante o período enquanto você quer emagrecer, tem que Exato. virar um hábito como escovar o dente, né? Que aí o resultado acaba sendo o emagrecimento, a hipertrofia, a saúde. Até, Pode até falar. porque se você começar a atividade física, você chegou no seu objetivo, você parar, 3 meses, você perde tudo. Eu acredito que eu senti diferença mesmo no corpo com todo esse período parado. Tem que ter constância, né, Robson? Acho que quando a Sim, gente entende que precisa, né, dessa constância e fazer disso de um hábito, que é o exemplo aí do Paulo, 20 Friends aí, ele tem um trabalho bem bonito de incentivando os colegas, o pessoal da família dele, eles têm um grupo, eles correm, eles têm um grupo de corrida onde eles levam até, só falta levar o papagaio, né, Paulo? Vai todo mundo. Ele tem uma van escolar, então sempre que ele pode, ele está levando todo mundo, incentivando nas corridas, trazendo, né? Ele tem o suporte de um colega seu da educação física, né? bom. Que ajuda no preparo físico dele. E aí eu, como Nutri, estou auxiliando ele na alimentação. E ele conta também, né, nós fizemos uma live há um tempo atrás, onde ele explicou da experiência dele, que ele começou com 3 meses ali na caminhada, começou com trote, foi evoluindo aos poucos, depois entendeu a importância de um profissional da educação física, começou com a nutrição pela UBS aqui, né, às vezes a gente precisa ter dinheiro para ter um acompanhamento, então ele conseguiu acesso da nutrição com a Alessandra, né, que é uma amiga nutricionista amiga minha, e depois ele deu continuidade aqui no consultório comigo. Então, a grande mensagem, né, que a Nutri, né, e que eu queria deixar com você também, Robson, é que se a gente começar a focar em ter melhores hábitos, né, aquele alimento que a gente gosta, que a gente ama, quem sabe que prejudica um pouco a nossa saúde, ele não vai ter tanto impacto se a gente Sim. tiver um estilo de vida diferente, né, uma alimentação legal, tiver uma prática regular de exercícios, né? E aí a gente consegue prevenir muitas doenças que quando a doença vem a gente é obrigado a parar, né? Então, É, brigadão, Robson, pela oportunidade. nada. Fica à disposição. Eu também. Precisando, só chamar. Tá, como que é o seu Instagram, Robson? Robson.ma_personal. Se procurar Robson Miranda de Almeida, acha. Perfeito, que posteriormente a gente vai subir nessa live para o YouTube, para quem quiser assistir. Né? Vai ficar salvo no meu perfil, mas depois vamos baixar essa live e também subir para o YouTube. Vai ficar um material aí, né, para Também vou colocar no teste. meu lá. Perfeito. Obrigadão, viu, Robson? E, pessoal, se de Não, repente ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer ao longo da pode live, chamar. pode nos procurar aí por direct. Pode chamar no direct que a gente vai Obrigadão. responder. De Obrigado, nada. Robson. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live Boa e noite, até uma pessoal. próxima. Boa noite. Boa noite.